A Samsung realizou o primeiro evento nacional nesta terça-feira, 22 de janeiro, para apresentar o Galaxy A9, modelo 2018. O dispositivo tem hardware quase de top de linha, com muitos recursos até hoje exclusivos das linhas S e Note, e cobra o preço por isso. Quer conhecer melhor o primeiro smartphone com 4 câmeras traseiras do mundo e também o primeiro novo modelo lançado no Brasil em 2019? Vem com tudo celular para um hands-on com primeiras impressões. O que destacar nesse aparelho? O hardware poderoso, as 4 câmeras ou o preço bastante salgado? É difícil escolher, mas para um vídeo de primeiras impressões optamos por falar um pouco mais das câmeras, já que testar o hardware em eventos não é algo muito simples, e o preço fatalmente será o objeto desse vídeo. Então vamos lá, antes um breve resumo do design. O A9 tem corpo de metal com acabamento em vidro na frente e atrás. A única gaveta de chip fica na lateral superior, com 3 slots, 2 para chip de operadora e 1 para expandir a memória, que já é de 128 GB. Na lateral inferior temos uma entrada USB-C e o conector P2 para fone de ouvido. Se a Samsung não remover essa portinha de seus flagships, não teria motivos para tirar dos intermediários. A parte frontal tem uma tela de 6,3 polegadas, maior do que o S9 Plus e menor do que o Note 9, mas o corpo do dispositivo é maior até que este segundo, devido à ausência das laterais curvas da tela. Na parte de trás, um leitor de impressão digital fica no centro, com as 4 câmeras no canto esquerdo, posicionadas na vertical. Mas para que esse número ignorante de câmeras, você deve se perguntar? É que cada uma tem uma função específica, como um fotógrafo profissional que anda por aí com várias lentes para trocar em sua câmera. Aqui a troca é mais simples, mas significa também a troca do sensor, diferente das DSLR ou mirrorless do mercado. A câmera principal tem resolução de 24 megapixels e uma lente, digamos, normal. Ao que parece, é a que tira as fotos de melhor qualidade na maior parte dos cenários. Essa câmera é a terceira de cima para baixo. Então vamos seguir agora do topo. O sensor mais de cima é um grande angular de 120 graus, pensado para tirar fotos com muito cenário ou grandes grupos de pessoas. Porém, dependendo da sua distância para o objeto da foto, a imagem pode ficar distorcida. A segunda câmera já é uma teleobjetiva, que aproxima a imagem e permite zoom óptico de até 2 vezes para tirar fotos de objetos dos quais você não pode se aproximar demais por algum motivo. Essa é a câmera a mais em relação ao Galaxy A7, lançado no fim do ano passado aqui no Brasil. Por fim, a quarta e última lente, logo abaixo da principal, é só um sensor auxiliar para as fotos com foco dinâmico da Samsung. Outra novidade é que a Samsung finalmente trouxe um intermediário que grava vídeos em 4K, porém ainda não tem a opção do Full HD em 60 quadros por segundo e os ajustes do modo manual são tão limitados quanto os do Galaxy A8 e outros modelos da linha. Para quem gosta de tirar selfies, o A9 tem um sensor frontal de 24 megapixels com abertura f2.0. É uma câmera boa apesar de ter processamento pesado da Samsung nas fotos frontais, considerado um dos grandes problemas também em seus flagships. Mas até que o A9 tira boas selfies, se você não se incomoda com o embelezamento forçado, que insiste em existir mesmo desligado. Teste de câmera do Galaxy A9. Passando brevemente pelos recursos, o A9 tem o Android 8.0 embarcado ainda, mas será atualizado para o Pie em algum momento nos próximos meses, com a nova interface One UI. O dispositivo tem todos os recursos presentes na linha Galaxy A8, como o Samsung Pay, Dual Messenger e outros. A plataforma utilizada é o Snapdragon 660 da Qualcomm, um intermediário potente que roda todos os jogos da Play Store sem grandes problemas. Não chega a ser chipset de um top de linha, mas não fica devendo muito. A bateria tem 3.800 mAh, o que deve garantir duração razoável. O Galaxy A8 chega com preço elevado ao Brasil e em 3 cores, preto, azul ou rosa. As duas últimas possuem um acabamento que dá um efeito degradê. O valor de lançamento é R$ 3.200, preço de flagship, mesmo que os flagships no Brasil já estejam em um patamar acima disso. É verdade que já dá para encontrar o S9 Plus a preço mais baixo que isso, e até o Note 9 já está quase nessa faixa. Resta aguardar o início das vendas que começam durante essa semana para ver qual será o valor praticado nas lojas. Provavelmente esses 3.200 nos primeiros dias, mas acreditamos em uma queda já em fevereiro. A Samsung mantém a política de preço alto no lançamento, mas sabemos que o preço praticado no varejo online brasileiro não costuma seguir a recomendação das fabricantes. O Galaxy A9 é um verdadeiro intermediário premium da Samsung, mas faltou uma certificação IP68 para ajudar a justificar esse preço elevado. O conjunto de câmeras parece que ainda fica uns bons degraus abaixo da linha S e Note. E aí, você concorda? Conta pra gente aqui embaixo nos comentários. Aproveita para dar uma curtida aqui nesse vídeo e assinar o canal do Tudo Celular no YouTube. E corre para a descrição para ver link com oferta por esse aparelho e também a matéria completa em nosso site com mais detalhes. Eu sou Felipe Junqueira e encerro a transmissão.